Oi, pessoal. Quem que já apareceu ali que eu não enxergo? No Facebook. Eu tenho 2. Mariana, pra mim que não tá aparecendo. Boa noite, Gi, Maila. Ai, Giovana, boa noite, Lidiane. Gi, boa noite, fofinhos. Ah, Maila, por nada. Enquanto não começa, né? A Maila perguntou no Instagram sobre uma experiência que ela teve em um campo de concentração. E dela não ter conseguido parar e fazer uma prece como gostaria, né? E a gente estava pensando quais poderiam ter sido os impedimentos, né? Para que isso acontecesse, ou os dificultadores. Larissa, minha querida, boa noite. Claudinha, boa noite, Claudinha. Tatiana Bassi, boa noite. E aí a gente respondeu no Instagram do Consolador. Aqui, ó, Neto. Então podem ser tantas coisas, né? Eu falei algumas lá que me ocorreram na hora, né? Mas com certeza é um ambiente marcado por vibrações muito densas. E como a gente vem estudando a questão do pensamento, né? Tudo que a gente pensa se cria, né? O pensamento é ideoplástico, né? Então imagine dentro de um campo de concentração os pensamentos dos espíritos vinculados ao campo de concentração, tanto daqueles que sofreram e ainda não conseguiram se desvincular, quanto daqueles que fizeram sofrer e ainda não conseguiram se desvincular. O nosso próprio pensamento mundial, que sustenta, né, vibracionalmente essa história lá, porque quando a gente pensa lá, a gente não consegue pensar em coisas boas, né? E outras situações que agora eu já não lembro, mas que também me ocorreram naquela hora lá de falar. Mas eu vou, na hora que a gente chegar, né, na questão do pensamento, Maia, eu vou me preparar bem para falar só sobre isso. Amadá, Michele chegando. Já são 8 horas, né, gente? Já são. Vamos começar. Adriana, boa noite, querida. Também a Juliana, o Henrique, a Michele, a Adriana Travaini, a Tatiana Bastos, que já tinha falado, né? A Cláudia Rodrigues, a Larissa e a Kelly Michelotto. Boa noite. Boa noite. Vamos começar. Faz pressa, né? Pode fazer. Jesus, Mestre amado, nesse momento, ainda mais necessitados de esperança e bom ânimo,
Elevamos o nosso pensamento à tua figura amorosa, rogando o amparo, a sustentação para os dias de dificuldades e a esperança de um porvir de luzes, resultado da nossa compreensão mais lúcida de nosso dever neste momento, junto à nossa família, junto ao nosso próximo, junto à humanidade inteira, sabedores que somos, de que cada individualidade é uma expressão da criação divina. E nós, co-criadores e colaboradores de Deus nosso Pai, que deseja que sejamos o bem em movimento. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em torno do teu pensamento traduzido através de O Livro dos Espíritos. Obrigada pela oportunidade de refletir, de parar um momento e ocupar o pensamento com as vibrações das leis divinas, que são leis de justiça, amor e caridade, nos alimentando um pensamento novo, de esperança, de compreensão de nossa capacidade, de realização no bem, de realização de vida, de percepção do ser espiritual que somos, a serviço do Evangelho de Jesus. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada aos amigos espirituais, que eles possam nos inspirar a todos, que neste momento estão conosco, e àqueles que verão depois. Muito obrigada, que assim seja. Então nós estamos nas últimas perguntas do capítulo 1 do livro 1 de O Livro dos Espíritos. Lembrando que a gente parou na semana passada numa reflexão sobre os atributos de Deus. Que Deus, para ser Deus, é necessário que seja eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Eu fico reforçando sempre o que nós vimos na semana anterior, porque a gente vai percebendo que o Livro dos Espíritos ele é inteiro interligado. Então, é como se fosse o fio da meada, né? Como se fosse, não, é o fio da meada, da compreensão daquilo que a gente vai estudando. E aí Kardec continua os questionamentos. Os atributos estão na pergunta 13 e a partir da pergunta 14 ele trata do panteísmo. Ele vai questionando Kardec, vai questionando os espíritos se Deus é um ser distinto, que resulta de todas as forças, de todas as inteligências do universo. Então Deus seria assim, partidinho, pedacinho, em cada inteligência, em cada força da natureza, Deus estaria tudo partidinho. E o Espírito da Verdade responde que não, porque ele seria o efeito e não a causa, né? E então, na pergunta 14, isso eu fiz um resumo pequeno agora,
Porque é só essa questão, é só esse questionamento de Kardec e o Espírito da Verdade reforçando que Deus é sempre a causa e não o efeito. E faz todo sentido quando a gente lembra que se Deus é sempre a causa e não o efeito, tudo está originado em Deus, na inteligência suprema do universo, que se manifesta, que dá cumprimento, que dá cabimento à sua função através de suas leis absolutamente justas. Então, Kardec continua, né, na pergunta 14. Ele diz assim: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? A resposta dos espíritos é: se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo um e outro. Lembra que eu acabei de falar que um dos atributos de Deus é ele ser único? É ele ser imutável? Então, se ele fosse um pedacinho de cada coisa, vamos supor, se ele fosse, um pedacinho dele estivesse na pedrinha. Quando a pedrinha se transforma, se lapida, se transforma ou se desfaz, né, em suas composições, Deus estaria ali alterando a forma dele, né, sendo que ele é imutável. Em que sentido a gente deve compreender? No sentido da lei divina, porque a lei divina é imutável. Inclusive, quando está lá naquela característica de que Deus é soberanamente justo e bom, a explicação dada é: a sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não vos permite duvidar nem da sua justiça nem de sua bondade. Então, se as leis divinas se revelam tanto nas menores coisas como nas maiores, Deus é sempre a causa, nunca o efeito, né? Aí ele continua na resposta, que eu acho sim que é o principal de todas as respostas, da 14 até a 16, é o que mais me toca. Que eu sempre falo para vocês, né? Não adianta, pelo menos na minha percepção, a gente saber de cor essas respostas e elas não fazerem um sentido íntimo nos nossos esforços de transformação moral e espiritual. Elas precisam fazer um sentido íntimo, porque senão a gente vai ficar na intelectualidade e a gente vai estudar o livro dos Espíritos e não vai se transformar, não vai mudar nada. E o que adianta? Qual é a finalidade de tanta intelectualidade se não houver a aplicação desse recurso intelectual na nossa transformação moral? Então ele diz assim: Deus existe, continua a resposta, o livro o Espírito da Verdade continua, né? A equipe do Espírito da Verdade continua respondendo. Deus existe, não podeis duvidar, e isso é o essencial. Crede em mim e não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não podereis sair. Isso não vos tornaria melhores, mas um pouco mais orgulhosos, talvez. E aí vem uma coisa maravilhosa. Já que julgaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Então, deixa de lado todos esses sistemas. Vós já tendes muitas coisas que vos tocam mais diretamente, a começar por vós mesmos. Então chega aqui, onde eu estou falando para vocês da questão de fazer um sentido da doutrina espírita, né? O conhecimento da doutrina espírita ter de fazer um sentido íntimo para a gente. E aí ele arremata maravilhosamente bem a resposta à pergunta 14. Estudai vossas próprias imperfeições para vos livrardes delas. Isto será mais útil do que querer penetrar no que é impenetrável. E aqui a gente vai ver várias vezes, já vimos no início, acho que na pergunta 13, se não me falha a memória, o Espírito da Verdade fala assim, ó, tem um pedaço que você não dá conta de saber.
Você não tem como saber a natureza, a origem da natureza divina. Mas não é que porque é proibido para nós sabermos, é porque a gente não tem condições, dentro do ponto de vista onde nós estamos, de evolução moral e espiritual, nós não temos condições de apreender, de absorver, de compreender a origem divina. E é nesse ponto, toda vez que falar assim, isso vos é proibido, isso é um segredo, isso faz parte dos mistérios divinos, é porque não é que é mistério assim, ninguém nunca vai saber em nenhum tempo, espaço do universo. Não, é porque nós, na nossa ignorância, na nossa condição moral e espiritual baixa, pequena ainda, e aí eu lembro, não lembro agora se eu fiz num comentário do Evangelho ou se foi no estudo, lembra que a gente está na segunda categoria de planetas, que é o de provas de expiação. Antes do nosso só tem planetas primitivos. E são 5 ou 6? Agora me falhou a memória. São 5, né? São 5, então nós estamos na segunda ainda. E aí você vê qual é a compreensão. Deus criou 5 categorias de planeta, nós estamos na segunda. Qual é a condição que a gente tem de perceber, de conhecer Deus? O que está encaixado aqui, porque a gente só está encaixado num planeta de provas e expiações, porque essa é a nossa compatibilidade fluídico-energética. O que não quer dizer que somos desprezíveis, né? Mas não compreendemos quem está aqui, por exemplo, né? Nos planetas celestiais lá. Acho que é isso que é o nome. Vou até olhar direitinho, né? Fica feio falar assim, acho que é isso, né? Porque aí a gente olha, que eu não costumo. Celeste, isso mesmo. Celeste, planetas celestes ou divinos. Então, tem os primitivos, expiação e provas, regeneração, os ditosos e os celestes ou divinos. São 5. Então, qual é a finalidade do Espiritismo? Fica ali, sendo recorrente, né? O aviso do Espírito da Verdade. Estuda as tuas próprias imperfeições para vos livrardes dela. Localize onde está o problema. Isso é mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável dentro da tua condição. É como se dissesse assim, qual é a tua condição agora? De fazer o quê? Estudar as tuas imperfeições. Isso você já tem condição de fazer para você se transformar. Pergunta 15. O que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres e todos os planetas do universo seriam partes da divindade e constituiriam em seu conjunto a própria divindade, ou seja, da doutrina panteísta? E aí, o Espírito da Verdade diz, uma vez que o homem não pode fazer-se Deus, ou seja, se tornar Deus, quer ao menos ser uma parte de Deus. Mas não é isso. Não é essa. Qual é a definição de Deus? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Então não é pedacinho. Mais uma vez, se assim o fosse, Deus seria o efeito e não a causa. Pergunta 16. Aqueles que professam essa doutrina pretendem encontrar nela, olha como Kardec é inteligentíssimo, né? Continua sendo, né? Ele vai e faz um raciocínio absolutamente inteligente e de uma argumentação bastante convincente. Olha só. Aqueles que professam, já na pergunta ele faz isso. Aqueles que professam essa doutrina pretendem encontrar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Então ele começa a argumentar. Já que os mundos são infinitos, Deus é, por essa mesma razão, infinito. Por não haver, em parte alguma, o vazio e o nada, Deus está em toda parte. Isso é a pergunta. Já que Deus está em todo lugar, pois é a parte integrante de tudo, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. O que pode se opor a esse raciocínio? A resposta do Espírito da Verdade. A razão. Refletir atentamente e não vos será difícil reconhecer o absurdo disso. Por quê? A resposta já tinha sido dada lá em cima. Porque quando você fala que Deus está em todo lugar, que ele é uma partezinha dele em todo lugar, você está dizendo, vou repetir mais uma vez, eu acho que umas 9 vezes que eu repeti isso hoje, ele é o efeito e não a causa. E ele tem que ser a causa, ele é o Criador, ele é a inteligência suprema do universo.
E aí Kardec complementa. Essa doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de uma inteligência suprema, seria em grandes proporções aquilo que nós somos em pequenas proporções. Ora, já que a matéria se transforma sem cessar, Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Já falei sobre isso, né? As propriedades da matéria não podem se aliar à ideia de Deus sem rebaixá-lo. Em nosso pensamento e em todas as sutilezas do sofisma não conseguirão resolver o problema de sua natureza íntima. Por quê? Porque falta-nos um sentido, lembra? E esse sentido se aproxima através da consciência sã, lembra disso que a gente já estudou? Basta aí, quem não estudou, quem não acompanhou nos outros dias, pode pegar aí, tá tudo aí registradinho. Através de uma consciência sã e se aproxima, a gente entrevê isso através do pensamento. Por quê? Porque o pensamento é criador e Deus é criador, né? Só que Deus é a inteligência suprema do universo. Nós somos o princípio inteligente ou o ser inteligente da criação. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que Kardec fala assim: não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. O sistema panteísta está em contradição com suas propriedades mais essenciais, essas que eu acabei de citar, por confundir o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. E Kardec faz uma outra comparação em seguida muito inteligente. Ele diz assim: a inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, assim como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Faz todo sentido, né? Então, assim, nós terminamos o capítulo 1 do livro 1 de O Livro dos Espíritos, que fala de Deus, né? Então, fala sobre Deus e o infinito, provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo, tá? Então a gente já falou sobre isso. E aí nós entramos no capítulo 2 do livro 1, Elementos Gerais do Universo. Eu até lembrei da Juliana, que esses dias para trás ela perguntou sobre o espírito, e nós vamos entrar agora, Juliana, no segundo item, né, desse capítulo 2, que é sobre o espírito e matéria, a partir da pergunta 21. Mas agora nós vamos para a pergunta 17. Boa noite, Adriana Cristófoli, minha amiga, Gabriela Moura. Ô, gente querida, meu Deus, muita gente querida. Dona Isabel. Dona Isabel Codinhoto? Isabel. Adila, João Luiz, a Sônia, minha xará. Ana Luíse, Caçabia, oh, beijo, nossa. Tânia, Deise. Oh, gente, que alegria. Aí sabe o que acontece aqui? Aí vão vindo assim as memórias. Cada nome que eu falo, aí vem uma memória boa. Graças a Deus, né? Memórias boas, né, pessoal? Então vamos lá. Elementos gerais do universo. Conhecimento do princípio das coisas. E eu acho muito interessante, porque Kardec, ele vai questionando a equipe do Espírito da Verdade de todas as formas que ele... Ó, Fernanda, Selma, Ana Fabrícia, beijos. Kardec vai questionando de todas as formas que ele pode. Kardec era cientista, né, gente? Então, ele questiona, coloca à prova, coloca de novo, para que não ficassem dúvidas. Então ele questiona aqui, ó. O homem pode conhecer o princípio das coisas? Na minha percepção,
muito semelhante a dizer, o homem pode conhecer a origem da natureza divina, que a gente já estudou lá atrás. Olha a resposta, veja se não é muito semelhante. Não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. Por que se permite? Porque a lei divina não permite tomarmos, não temos condições de tomar conhecimento daquilo que não conseguimos apreender. A gente vai girar nesse ponto. Não é uma proibição de Deus, assim, olha, isso daí eu não vou deixar saber. Não, não é isso. Esses não têm condições de saber, né? Pergunta 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? Aí vem a explicação. O véu lhe é levantado à medida que ele se depura. Então, quanto mais o espírito evolui, mais ele vai compreendendo a natureza divina. Mais ele vai utilizando do pensamento, que é seu atributo, de forma absolutamente de acordo com as leis divinas. Não faz igual a gente faz, sente raiva, sente inveja, faz maldade com os outros, sente um monte de coisa ruim. Não, não é assim, né? Quando o espírito evolui, ele vai fazendo um uso absolutamente elevado do pensamento, desse atributo que é dele, né? Que é meu, que é seu, que é de todos nós. E aí ele vai compreendendo a natureza do que é divino, né? Do que é de Deus. E até eu li para vocês, também não vou lembrar, num desses nossos encontros, uma reflexão que o Leon Denis traz no problema do ser, do destino e da dor, sobre o amor, sobre Deus, sobre o amor, que fica fazendo todo sentido sobre o que a gente está estudando aqui nessa parte inicial do Livro dos Espíritos. Vão vendo aí os vídeos para trás, que um deles está lá. Aí ele diz assim, no entanto, né, o véu lhe é levantado à medida que ele se depura. No entanto, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Veja se não é uma resposta muito semelhante a essa que ele dá, que quando ele diz assim, ó, pergunta 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas o homem as compreende melhor à medida que se eleva em relação à matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Mas não era essa a pergunta que eu ia falar aqui. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Pergunta 10. Não, falta-lhe para isso um sentido. Falta-lhe um sentido para isso. Aí aqui. O homem... Cadê, gente? Aqui. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? O véu lhe é levantado à medida que ele se depura. No entanto, para compreender certas coisas, precisa de faculdades que ainda não possui. Por quê? Porque, de acordo com a nossa... com o cumprimento das leis divinas, que a gente é capaz de cumprir, a gente ainda não conseguiu desenvolver essas faculdades. Mas conforme a gente for cumprindo as leis divinas, nesses esforços que a gente vem fazendo, porque a gente vem fazendo esses esforços, já, daqui a uns milênios, a gente vai compreender. Milênios. Mas o que é um milênio para o espírito que é milenar, que vai viver para sempre, né? O importante é a gente não se acomodar. Esse que é o importante. Mas a gente vai ampliando, né? Vai crescendo, vai evoluindo. Pergunta 19. O homem não pode, por meio de investigações científicas, desvendar alguns segredos da natureza? Eu acho isso tão bonito, porque esse livro foi editado em 1857, a primeira edição dele. E veja a resposta que a doutrina espírita traz. Olha a beleza disso. A ciência foi dada ao homem para que ele avançasse em todas as coisas, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Vamos repetir? Que limites são esses? Porque Deus fixa limites. São os limites impostos pela nossa própria evolução moral e espiritual.
diante do uso que fazemos das leis divinas. É o que nós conseguimos cumprir das leis. Essa é a nossa limitação, né? Ou o nosso avanço. Quanto mais é permitido ao homem mergulhar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pela força e a sabedoria do Criador. No entanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, isso é um comentário de Kardec já, sua própria inteligência frequentemente o torna joguete da ilusão. Ele acumula sistema sobre sistema e a cada dia exibe quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como se fossem erros. São outras tantas decepções para seu orgulho. Então a gente dentro de uma perspectiva de humanidade, né? Então a humanidade vai achando que sabe um monte, que já matou a charada das criações divinas, e aí de repente ele se dá conta que não era bem assim. Por quê? Porque a ciência se desenvolveu e provou que não era assim, né? Mas também muita coisa que a gente, do ponto de vista de humanidade, já rejeitou, hoje a gente fala, nossa, naquela época não era visto dessa forma. Hoje a gente já aceita, hoje a gente já reconhece como sendo um bem, né? E a pergunta 20. Fora das investigações da ciência, o homem pode receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim. Se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não pode apreender. E aí Kardec complementa, é por meio dessas comunicações que o homem, dentro de certos limites, tem acesso ao conhecimento sobre seu passado e seu destino futuro. Eu sempre vi, né, por isso que é bom estudar, nunca parem de estudar o Espiritismo. Ele é um bem na vida da gente, né? Vai ampliando a compreensão da gente. Se a gente dá uma finalidade útil para ele dentro da gente, né? Eu sempre que eu li essa pergunta, de todos os estudos que eu já tinha feito até então, eu compreendia assim, quando o cientista está lá, a tradução dessa pergunta, né, a explicação dessa pergunta, quando o cientista está lá e de repente ele tem uma inspiração e apesar de aquilo ainda não estar comprovado pela ciência, ele é inspirado e aí ele tem aquele insight e faz uma descoberta científica. Então, para mim, essa pergunta estava explicada assim. E eu andei estudando para poder falar com vocês hoje e ampliou a minha capacidade, principalmente a partir de uma palestra feita pelo Simão Pedro, uma pessoa muito querida para nós, sobre esse trecho do Livro dos Espíritos. E o Simão Pedro, inicialmente na fala dele, eu falei, eu penso diferente, né? Eu estava pensando cá comigo com os meus botões, né? Mas depois ele foi argumentando, eu falei, nossa, faz muito sentido o que o Simão Pedro está falando. Que ele pensa o seguinte a respeito da resposta dessa pergunta. Que essa parte aqui, que é dita assim, se Deus julgar útil, pode revelar aquilo que a ciência não pode apreender. Ele, na percepção de Simão Pedro, é o seguinte, é quando, por exemplo, lá na época de Moisés, o que tinha de ciências lá, né? Aqueles comportamentos da época. De repente, naquele momento, Moisés vem e traz leis. Mas Moisés ainda não fala que existe uma vida pós-morte. Esse é o raciocínio, trocando em miúdos aqui, o raciocínio do Simão Pedro. Aí vem Jesus. Na ciência da época, Jesus já fala, olha, o meu reino não é deste mundo. Ou seja, existe algo além do que está aqui. E aí vem a doutrina espírita
e fala de um monte de coisas, de como é esse reino que não é desse mundo. Coisas que a ciência, naquele momento, e aí foi aí que fez muito sentido. Quando Simão Pedro falou assim, você pega alguns livros da psicografia do Chico, e lá estão, através da fala de Emmanuel, de André Luiz, né, lá estão referências de coisas, de equipamentos, de processos medicinais que naquela época em que foram psicografados não existiam. E hoje já existem. E eu lembrei de um livro em particular que me marcou muito, que se chama Memórias de um Suicida, em que há registros, e Memórias de um Suicida, se não me falha a memória, foi no final dos anos 40 que ele foi psicografado, depois eu posso confirmar isso para vocês, e traz registros de equipamentos que na descrição que está lá no livro é o CD, o DVD, o touch, porque o espírito toca e abre-se uma imagem em tamanho natural de um outro espírito que está se comunicando, coisas que naquela época não existiam, gente. Que põe um disco que é brilhante num determinado tipo de aparelho, que reproduz imagens. Eu achei uma coisa impressionante. E aí, hoje, lendo essa pergunta, eu falo para vocês, eu somo aquilo que eu achava que era a essa explicação que Simão Pedro dá nessa palestra, que é muito boa, por sinal, e realmente faz muito sentido que, além da ciência, há Deus, há a permissão divina para que nós saibamos, tomemos conhecimento de coisas num determinado momento que a ciência ainda não consegue apreender, ainda não consegue compreender. Que mais? Vou usar uma coisa simples mesmo. Que mais do que a questão de que houve uma época que essa questão de oração, de fé, no meio médico era absolutamente desprezível, né? Hoje sabe-se que não é. Hoje sabe-se que o paciente que vibra, né, que tem uma fé, que tem o hábito da oração, tanto ele facilita a cura, né? Tanto ele potencializa os efeitos medicamentosos, quanto ele, mesmo que esses efeitos não sejam os melhores, ele passa pela enfermidade e até adentra o desencarne de uma forma mais saudável do que aquele que não tem a fé, né? Então, queridos, eu complemento aí com a ajuda do querido Simão Pedro essa reflexão. Então, sim, né? Vamos só para a gente encerrar na data de hoje aqui. Fora as investigações da ciência, o homem pode receber comunicações de uma ordem mais elevada sobre o que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência ainda não pode apreender. Aí Kardec complementa, por meio dessas comunicações que o homem, dentro de certos limites, tem acesso ao conhecimento sobre o seu passado e seu destino futuro. Então, queridos, era isso que eu tinha para hoje. Eu vou deixar para a gente adentrar. Eu quero me deter bem, bastante cuidado, bastante tempo, bastante calma nessa questão do espírito e da matéria. Porque são conceitos que devem ficar em nós, porque somos espíritos. Aí a gente, com esses conceitos, a partir da pergunta 21 aqui, a gente vai fixando e vai virando meio que uma regra íntima, sabe? Um ingrediente íntimo assim, pra gente ir pouco a pouco construindo essa medida de uso das nossas potencialidades, dos nossos atributos espirituais. Alguma colocação, pessoal? Alguma coisa?
Henrique. O Henrique está falando assim, queria agradecer mais uma vez por essa lição incrível que nos traz palavras confortadoras em momentos mundiais tão difíceis, onde, na minha opinião, temos doenças psicológicas muito mais perigosas que momentos pandêmicos. Palavras como essa nos traz saúde mental para enfrentar possíveis doenças da carne. Espero contar com as reuniões mesmo depois do retorno dos encontros presenciais, pois para nós que estamos longe, vocês são como... Henrique, não me faz chorar não. Eu choro com essas coisas. Ai. Então, Henrique, nós pretendemos manter, viu, Henrique? As transmissões, mesmo que volte no presencial, nós pretendemos manter. Com certeza. A Mayla fala: conheço um ateu que após assistir filmes do Chico mudou alguns pensamentos, agora se mostra curioso. Como posso ajudar nessa descoberta de que há um Deus? Ô Mayla, às vezes o ateu sabe mais que tem Deus e só usa nomenclatura, né? Do que muitos religiosos, né? Muitos de nós religiosos. Eu sempre penso assim, tem que ver o que a pessoa quer. Antes eu não pensava assim, não. Eu achava assim que eu tinha que colocar para a pessoa, achando que ela, né? Que ela tinha que, né? Às vezes algumas pessoas lembram de mim e falam: nossa, quando eu convivi com vocês falava do espiritismo com a força, quando sei o que eu falo, gente, olha como eu era inconveniente, né? No meio do local de trabalho falando do espiritismo, tudo na escola, onde eu ficava falando. Hoje eu não faria assim não sei que me pergunte. Então, mas eu penso que hoje já penso diferente. Acho que a gente tem que respeitar aquilo que a pessoa deseja, sabe? Deixa ela vir buscar. O Neto sempre falou isso pra mim, que eu queria dar logo pra pessoa. Não, vamos fazer. A pessoa tem que buscar, assim como nós, a gente tem que querer, né? Tem que desejar buscar isso. Fala. Não, isso mesmo. Então, como ajudar? Reze por ele e se coloque à disposição dele, né? O que ele quiser perguntar. Porque o importante não é dizer assim, eu acredito em Deus, eu não acredito em Deus. O importante é sim, como é que eu sinto, né? Essa relação com o próximo, com o mundo, com os animais, com os vegetais, com a natureza. Como é que eu sinto, né? A natureza também sou eu, né? Como é que eu sinto em relação ao próximo? É muito mais importante do que dizer ou não que acredita em Deus, né? Alexandre Luiz da Silva, um abraço, Alexandre. Agora, Juliana. A Juliana, sobre esses sentidos que nos faltam para compreender determinados mistérios. Ser médium é ser mais evoluído? E sobre ser médium, qualquer pessoa pode ser? Ser médium não é ser evoluído moralmente. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Então, quando somos espíritos, somos médiuns. Então, você é médium, eu sou médium, todos que estão assistindo agora são médiuns e os que assistiram depois também. Todo espírito é médium. A definição que está no livro dos médiuns é aquele que percebe em maior ou menor grau uma comunicação, né? Mas ele não usa essa expressão, eu esqueci agora, mas uma interferência espiritual. E isso a gente sente sempre, né? Muitas vezes, por displicência, a gente não identifica como nós sendo intermediários do plano espiritual com o plano terreno. É diferente, me ocorreu dizer isso agora, daqueles que têm um compromisso com a mediunidade em reuniões específicas dentro da casa espírita, né? Mas, que não são todos, mas do ponto de vista apenas de observar, ser um intermediário entre o plano espiritual e o plano carnal, né? Até todos nós somos médiuns. Podemos ser médiuns do equilíbrio dentro do nosso lar. Podemos ser médiuns de desequilíbrio onde quer que estejamos. Podemos ser, eu sempre, ainda mais nesse momento de pandemia, eu tenho falado isso para vocês, podemos ser aquele
que atenderá a rogativa a Deus para o amparo dele. E a espiritualidade nos inspira de repente a doar uma cesta básica, a fazer uma prece, a dar uma palavra de consolo, não permitir que num ambiente se desestruture por pensamentos mais densos em função desse momento triste, de grande sofrimento que nós estamos vivendo na humanidade. Então nós seremos médiuns do equilíbrio. Porque há uma... Eu vou só falar mais isso, tá? Sobre mediunidade, porque a gente vai chegar nisso também. Mas há uma percepção cultural de que a mediunidade é sempre algo estrombólico, algo fantástico, extraordinário, e não é. Não é. É algo muito simples. E o médium que é moralmente educado não estribucha, não faz disso nenhum uso financeiro, não faz disso coisas misteriosas. Ele assume o trabalho com o Cristo na caridade, no estudo e na transformação de si mesmo. Acho que tá bom, né? Porque aí senão a gente fica só... É fascinante, esse assunto é fascinante. Isso aí, Mara. Se chegou pra você, minha mãe falava isso, o Neto também falava isso pra mim. Desculpa, né? Eu tô falando de uma observação que a Mayla fez aqui. Ex-ateu agora, esse amigo dela. Esse ateu é um homem de bem e sempre me falou, se fosse para seguir uma religião seria o espiritismo. Estamos tirando dúvidas, na medida do possível, buscamos juntos. A pessoa não duvida mais que não existe Deus e já entende a morte de uma outra forma. Olha que bênção! O Neto e minha mãe falava a mesma coisa pra mim, que eu falava assim, ai meu Deus, essa pessoa veio nessa situação, assim, né, veio me procurar. Aí minha mãe falava assim, uai, mas se chegou pra você é porque é pra você, né? E o Neto sempre falou isso pra mim, que eu falava assim, ai Neto, eu fiz um atendimento hoje, que eu não costumo ficar comentando o conteúdo, né? Eu falava assim, ai Neto, foi tão difícil, queria tanto que você estivesse lá, porque você sempre tem a palavra certa pra falar. O Neto falava assim, ué, mas se chegou pra você é porque é pra você, né? Não era pra mim, né? Adriana Cristófoli, obrigada pelas palavras, eu sou sua fã. A Adriana foi uma vítima minha. Adriana Cristófoli é jornalista, nós fizemos faculdade juntos, trabalhamos num veículo de comunicação juntas. E era uma vítima minha, porque eu falava sobre espiritismo, né, Adri? Assim como se tivesse... Também sou sua fã. Claudineia Pavanelli. Boa noite, Gabi, querida, Gabi Moura. Beijo para essa família linda. É isso, queridos. Vamos ver, Fernando Selma, Ana Fabrícia, Malane, aqui no Instagram. Que bênção que é, né? Porque é o que tá lá, né, Mayla, me ocorreu falar isso também. Tem uma pergunta que Kardec faz, né? Por Espírito da Verdade, se no futuro todos seriam espíritas. E ele fala que não. Que o espiritismo ocuparia a função dele, né? Mas que todos entenderiam das questões da natureza. E o que é entender das questões da natureza? Entender que somos espíritos, que existem leis divinas acima do nosso domínio, né? Mas que às quais somos submetidos. Que nada acontece por acaso. Que não existem vítimas nas leis divinas. Mas vou sempre reforçar isso. Se ao meu lado existe um ser que está sofrendo as consequências da aplicabilidade das leis divinas que são de justiça, amor e caridade e que resulta em algum sofrimento para ele, a minha obrigação é aliviar o quanto eu possa o sofrimento desse ser. Então, que a gente tenha essa consciência, não é?
de que estamos sim submetidos às leis, que não existem vítimas. Eu estou falando de consciência nesse momento de tanto sofrimento, mas que a gente tem muita responsabilidade de não agravar o sofrimento de ninguém, nem com uma palavra. E eu já contei para vocês que às vezes eu dou umas osciladas, mas eu tenho que ficar mais vigilante. Então, nem com uma palavra. Esses dias eu estava num grupo de WhatsApp e as pessoas estavam ali retratando situações desgastantes que estão acontecendo em função da pandemia, da proibição de aglomeração e pessoas insistindo em aglomerar. E aconteceu uma coisa tão sem cabimento e eles começaram assim, a humanidade está perdida. O outro falou assim, não tem mais jeito mesmo. O outro falou que é absurdo. Então começaram e assim não tinha um para quebrar aquele. Até eu já estava quase escrevendo lá. Nossa, é um absurdo mesmo. Mas eu pensei bem, falei, mas eu sou humanidade e estou incomodada. Eles são humanidade e estão incomodados com todo esse deboche diante de tanto sofrimento. Aí eu falei pra gente, nós somos a humanidade, então não está perdido não, porque se a gente está incomodado, é porque existe uma luz no fim do túnel, não é isso? Nós não estamos aí desrespeitando as regras. Então, isso quer dizer que a humanidade tem jeito. Se um permanecer no bem, é porque tem jeito. A Adriana Travaini disse assim, eu sempre tive isso muito forte dentro de mim, que nada acontece por acaso na nossa vida. A prima Juliana Pavanelli disse, esses encontros têm feito tão bem para mim, sou muito grata a você, Sônia e Neto, pensar que já tinha esse tesouro na família há anos. O Neto é um tesouro mesmo, eu sou semi-jóia. Mas chegaram na minha vida no momento em que mais preciso, gratidão. Tudo acontece na hora certa, viu, Juliana? E vocês também chegaram na nossa vida no momento certo. Então isso é recíproco. Verdade. A Tânia Lima, boa noite, Tânia. A Tânia está dizendo assim, gratidão por nos ajudar a entender a necessidade de trazer o Evangelho para a nossa vida e todo o conhecimento da doutrina precisa permear o nosso caminhar. Verdade. Conhecer é importante, vivenciar é necessário. Madalena Silva Lima, gratidão. Adila Giacometti, tão bom estar com vocês. E a Deise Almeida, gratidão. Então vamos, peguem a água aí pra gente fluidificar, né? A gente não, a espiritualidade, né? Pra gente rogar a espiritualidade, porque fluidifica a nossa água. Qual é o tempo da palestra que está no Instagram para as pessoas opinarem? Nós temos mais 5 minutos só. Então, você fala. Manugas entrou. Manugas. A Mayla já foi lá, já sugeriu alguns temas de palestras. Nós queremos trazer palestrantes, né? Para falar. Então, entrem lá, deixem, né? Ou no Facebook, ou no Instagram. Deixem lá temas que vocês gostariam que fossem tratados em alguma palestra. Que aí a gente traz o pessoal de fora, para não ficar só a gente falando, né? Principalmente eu. Aí a gente vai trocando com outros amigos de outras casas, de outras cidades, né? Manugas entrou. Beijo. Manu. Deve ser Manu, né? Vamos lá, vamos encerrar rogando a Jesus, nosso amigo incondicional de todas as horas, que a gente possa tê-lo em nossos pensamentos, especialmente nos momentos de dificuldades, lembrando sempre que somos espíritos imortais, que a morte nada mais é do que transformação, é o retorno à pátria espiritual, que os espíritos que se retiram do corpo físico são comparados à borboleta que sai da pupa alçando voos maiores, libertos de uma carga que os aprisionava.
que esses espíritos, a eles, a nenhum deles, jamais faltará o amparo divino e as experiências necessárias, fruto desse amparo, para que ele se reerga, se reequilibre, se refaça e seja feliz, porque não falta a nenhum de nós. Que os amigos espirituais, neste momento, possam limpar os nossos lares, providenciar o passe a cada um de nós e a cada um dos nossos, que possa fluidificar a nossa água, colocando nela os eflúvios, as vibrações, os fluidos salutares, necessários ao atendimento de nossas necessidades mais íntimas, e que possamos nos revigorar com o pensamento no bem, o pensamento de esperança, o pensamento de equilíbrio, o equilíbrio possível a cada um de nós, mas que será, dentro de nossas possibilidades, a realização da tarefa com a qual nos comprometemos. Que Jesus nos ampare, ampare os nossos lares e que estejamos todos unidos em prece e em vigilância, colaborando com a psicosfera dos nossos lares, do nosso país e do nosso planeta. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada aos amigos espirituais que estão conosco em todos os lares. Que assim seja. Uma boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Até sábado, às 18 horas, com o nosso Evangelho. Tá bom? Ô filha, um beijo, viu? Tem alguém? Beijo, Mariana. Desliga para nós. Beijo. Eu que agradeço, gente. Agradeço. Beijão. Tchau, tchau.